Olá, eu sou Lívia Leão e Stephen King está de volta! Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. E é isso, ao som desta incrível música popular brasileira, um clássico, um ícone do cancioneiro brasileiro, o Homem Macaco, o rap do Homem Macaco. Vamos conversar hoje sobre o conto de Stephen King, que acabou chegando semana passada nos cinemas. Esse podcast, obviamente, não é patrocinado, mas vamos lá pelo hype, não é mesmo? Você fala que eu gosto dos contos do King, e esse conto não é diferente dos outros contos dele que eu adorei. Esse conto foi muito bacana, eu li ontem. Ele é um conto pertencente à coletânea Tripulação de Esqueletos, que é a segunda coletânea de contos do King que ele lança. A primeira foi Sombras da Noite, que a gente já trouxe muitos contos aqui, a gente já resenhou muitos contos, e esse é a segunda coletânea. Nessa coletânea você também encontra O Nevoeiro, que é logo o primeiro conto, que ele fala que é o primeiro conto. Primeiro não, que ele fala que é o conto mais longo que ele já escreveu na carreira dele, até então. Confesso que eu não sei se isso foi superado depois por algum outro conto. Mas ele diz isso bem no comecinho, ele tem uma fala no começo, antes de você entrar nos contos, que é ótima. Ele tem uma dedicatória para o leitor comum, né? O leitor que sempre está ali lendo os livros dele, que é a coisa mais linda do mundo. E assim, fiquei apaixonada por... eu adoro o King, eu acho ele um ser humano muito legal, do pouco que a gente conhece ele, né? Vamos lembrar que conhecemos ele só o que chega até a gente. Mas do pouco que eu conheço ele como pessoa, ele parece uma pessoa super bacana. Além de ser esse autor que eu particularmente admiro muito, né? Consegue escrever terror, drama, com uma fluidez absurda, assim, enfim. Muito fã aqui, tanto que tive que em 2024 suspender as resenhas de Stephen King, porque o podcast estava virando um podcast do Stephen King. E aí eu falei, peraí, vamos dar espaço aí para outros autores. Mas 2025 chegou e com ele o retorno do nosso rei. Então vamos voltar a ter esse ano Stephen King. Esse primeiro, obviamente, por causa do filme que saiu. E eu acho que eu tenho mais um, que é o Revival, que me indicaram como sendo talvez um dos melhores livros dele. Então eu fiquei bem curiosa e peguei para ler. Aliás, por falar em curiosa, uma curiosidade. Tripulação de Esqueleto, que em inglês é Skeletal Crew, que é o nome dessa coletânea de contos, é, na verdade, uma expressão que define que aquela embarcação está operando com a tripulação mínima possível para que ela consiga zarpar. Eu descobri isso porque tem um seriado de Star Wars chamado Skeleton Crew, que são com 4 criancinhas, né? 5 criancinhas. Não, são 4 criancinhas, e aí eu achei super bonitinho, aí durante um review, o cara comentou isso. E aí eu descobri isso, e agora é o nome também dessa coletânea do King, que mesmo tendo esse significado, ainda acho muito bacana, né, num significado figurado aí, a imagem de uma tripulação de esqueletos amaldiçoados, que eu achei bem King, por sinal. Mas aí fica como curiosidade para vocês. Do que se trata esse conto escrito em 1980? Ele vai contar a história de um homem chamado Hal, ou Hal, vamos chamar de Hal, que tem 2 filhos, é casado, e ele vai com os filhos e com a esposa na casa do tio dele que o criou. Esse tio e essa tia criaram ele porque o pai sumiu, ele e o irmão, o pai sumiu, a mãe morre, então eles vão criar eles 2. E quando ele chega lá, tá mexendo nas coisas, né? Não sei se vocês já tiveram situações de alguém idoso na família de vocês faleceu, alguém de geração passada faleceu, que você tem que ir na casa da pessoa, e aí você começa todo aquele processo de escavar a memória, né? E aí você encontra caderno, foto, enfim. E numa dessas, eles estão mexendo nas coisas, o filho dele encontra um macaco de corda, de pelúcia, que vai despertar, então, lembranças extremamente sinistras na cabeça do Hal e vai provavelmente simbolizar o retorno de uma maldição para a vida desse homem. Essa história vai ser contada em paralelo entre o passado e o presente e, particularmente,
antes de ir para a parte de spoiler, porque se você vem no livro há um tempo, você sabe que quando é conto, eu conto até o final, né? Não tem como você não contar a história inteira. Mas eu vou deixar isso para a segunda parte. Mas eu queria deixar muito claro que esse conto, ele não é a coisa mais incrível que o King escreveu na face da Terra. Porém, eu acho que ele é muito bom porque ele traz uma coisa que o King já fez e faz muitas vezes em outras histórias dele, que é as camadas de significado. Esse livro, esse conto, essa história, ela me pegou muito porque eu acho que ela tem, assim, interpretação totalmente minha. Eu não pesquisei se realmente tem isso, não fui atrás para ver se ele tem alguma entrevista que ele confessa isso. Mas a impressão que eu tenho é que ela tem uma raiz profunda na pata do macaco, do W.W. Jacobs, que a gente já resenhou aqui. Porque, na verdade, para mim, independente de ter ou não uma questão aí sobrenatural no macaco, para mim é muito claro que essa história, assim como a pata do macaco do Jacobs, é uma história sobre lidar com o luto. Se você lembra que a gente já resenhou, vai lá ouvir o podcast, mas fazendo uma releitura aqui muito rápida. É a história de um casal que eles têm um filho, recebe um amigo, esse amigo traz uma pata de um macaquinho que veio de outro país, de um país estrangeiro, e ele fala que essa pata desse macaco tem o poder de conceder desejos, mas que os desejos nunca vêm do jeito que eles querem. E aí dá a pata do macaco pro cara, e o cara deseja, então, pagar a sua hipoteca. E aí, no dia seguinte, ocorre um acidente com o filho dele e ele recebe uma indenização no valor exato da hipoteca. A esposa... não vou contar mais do que isso, porque aí eu gostaria que você realmente desse esse view aí pra mim. Mas basicamente é essa a história. E aí você tem, nessa história, alguns elementos que se repetem aqui nessa história do King. Por exemplo, essa coisa de que você não tem realmente certeza se existe ou não um fundo sobrenatural nisso. Porque no livro do King, na história do King, o macaco, apenas o Hal e o filho mais novo, que é o Petey, escutam o macaco batendo o pratinho dele. Assim como eles são os únicos que percebem essa aura maligna que supostamente o boneco tem. Porém, quando você vai ouvindo o desenrolar da história, você não fica, eu pelo menos não fiquei realmente convencida de que realmente era um macaco que estava causando mortes quando batia seu pratinho, ou se é uma grande imaginação do Hal que pegou esse macaco quando ele era menino, aconteceu uma tragédia logo quando ele pegou esse macaco, e ele, como uma criança, sem saber lidar com perda, sem saber processar o luto, projeta neste brinquedo em formato de macaco a ideia da morte, do luto, a frustração de não saber lidar com isso, de não entender claramente crimes, ou não entender claramente, ou se revoltar quando uma tragédia acontece que está acima. Ou seja, essa criança, que é o Hal pequeno, quando encontra esse macaco e começam a acontecer algumas situações ao redor dele que são trágicas, sem saber lidar com isso, joga para cima do macaco essa frustração e culpabiliza essa criatura, esse objeto. Aí você pode me falar, Lívia, mas anos depois, o filho dele vai ter essa impressão também, quando eles reencontram esse macaco, esse brinquedo. Só que aí, gente, o filho dele, que é o Petey, ele é o menino, é o mais novo dos dois filhos. Ele é o favorito, claramente favorito do pai. Ele ainda tá naquela fase do pai herói, sabe? Bob pai, Bob filho. Ainda tá nessa fase. Então, claramente, ele pode estar sendo influenciado indiretamente pelo pai em entender, em culpabilizar também este brinquedo que ele acabou de encontrar. Essa é a minha teoria. Mas para eu explicar melhor, eu vou ter que ir para os spoilers, porque eu vou ter que contar a história do começo ao fim, com detalhes e tal. Então, se você não quer ouvir, por favor, vá lá ouvir a Pata do Macaco e compartilhe com seus amigos essa e outros episódios que a gente tem. Se você quiser ouvir, fica até depois do nosso reclame. Opa! Já o episódio continua.
Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. O Hal, o Petey, o filho mais velho que eu não vou lembrar, e a Terry, que é a esposa, encontram esse macaco, ele fica apavorado, o Hal, e aí ele vai começar a lembrar de como foi que esse macaco entrou na vida deles. O pai dele, do irmão, sumiu há muito tempo, mas tinha trazido. É dito que ele era um soldado, que ele veio de uma guerra em outro país, tal. Eu acho que ele fala Coreia, mas eu agora não tenho certeza. De outro país, tal, e trouxe este macaco junto. Deu para os filhos. E aí esse pai some e as crianças meio que ficam com esse brinquedo. Um belo dia, ele é cuidado por uma moça que é negra, por sinal. Isso tudo ele lembrando. Ele é cuidado por essa moça enquanto a mãe trabalha, né? O irmão, mesmo sendo mais velho, não pode ser responsabilizado por ele, tal. Então ele é cuidado dessa moça. Aí um belo dia, esse macaco que não funcionava, no meio da noite parece que começa a funcionar do nada, começa a bater os seus pratinhos. Porém, é muito importante a gente entender que na história, mesmo que seja no meio da madrugada, ninguém escuta isso. Só o Hal. O Billy, que é o irmão, não escuta, a mãe não escuta, ninguém escuta. No dia seguinte, a gente vai descobrir que essa moça que cuidava dele foi assassinada junto com a amiga no seu apartamento pelo namorado dela, num ato de feminicídio. A partir daí, o Hal, criança, já determina que o culpado pela morte dessa babá dele foi o macaco. Que toda vez que o macaco bater os pratinhos, alguém vai morrer. Até que acontece a situação de que morre um amiguinho do irmão dele, que era uma outra criança lá do bairro, atropelada. Morre a mãe. É quando ele vai ter que morar junto com o irmão, com os tios, que são pessoas maravilhosas, assim, são pessoas muito legais. E a cachorra do tio morre. Até o tio fala assim, olha, ela era velhinha, tal. O gato da tia falece também, atropelado. Então, assim, são muitas situações de tragédias? São. Mas, gente, todas as mortes ali, elas meio que existe uma explicação para elas, né? Por exemplo, o feminicídio, o hit and run, que é uma coisa comum nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, acho que em qualquer local. Gato que é atropelado porque é criado solto também. O cachorro que desenvolve, um cachorro que não é, né, filho pet, né? O cachorro que é cuidado lá no quintal da casa, como cão de guarda, tal. Nem sempre fazem os check-ups periódicos do cachorro, ele desenvolve uma doença, do nada ele morre. A mãe que teve, acho que uma embolia, uma coisa assim, que é uma morte súbita que ela tem, que é um perigo silencioso. Então, assim, são muitas mortes, mas é um período grande de tempo. São mortes que, né, você tem essa explicação. E como me pega muito o fato que só ele ouve isso, o irmão não ouve, a tia não ouve, o tio não ouve, eu fico pensando se, na verdade, não é uma grande história sobre essa criança lidando com luto, lidando com tantas perdas. Porque, gente, ninguém deveria ter que lidar com tantas perdas assim. Mas na vida real, inclusive, tem crianças que lidam com perdas da família inteira. Às vezes de uma vez só, sei lá, como em Gaza, por exemplo. Uma vez só você perde a sua família inteira, uma tragédia. Tá todo mundo viajando, cai um avião. Ninguém deveria ter que lidar com tragédias assim, mas elas acontecem. Mas ele culpando o macaco, existe o acalento de que ele consegue pegar esse macaco e jogar num poço e fechar esse poço numa tábua. Então, existe esse acalento de que, não é que a vida tá me castigando, é que o macaco é do mal e agora eu me livrei do macaco. Então, eu vou poder conseguir viver a minha vida de uma maneira tranquila. E é meio que isso que acontece. Ele joga esse macaco lá, o irmão não sabe disso, os tios não sabem dessa situação. É só ele mesmo na cabeça dele lá que tem sob
seus ombros o peso de saber que quem está matando todo mundo é macaco. Ele joga lá e vai viver a vida dele. Anos se passam, a gente então chega nessa fase do começo da história, onde eles estão lá, ele, os 2 filhos e a esposa, e encontram esse macaco, e aí ele fica em choque. Porque ele fala assim, gente, eu joguei macaco fora. E aqui tem o único momento real de sobrenatural nessa história. Ele tenta se livrar do macaco 2 vezes, e as 2 vezes esse macaco volta. A primeira é quando ele está se mudando para o Maine, quando os tios dele vão buscá-lo, ele e o irmão. Ele joga esse macaco no lixo, vai embora, ele vê o macaco indo, o brinquedo indo no caminhão de lixo. Mesmo assim, quando ele está no Maine, ele vai mexer em umas caixas ali, que a tia pede para ele pegar decoração de Natal, e ele encontra o macaco. E dessa vez que ele joga o macaco no poço, e anos depois, o macaco reaparece. Nesses momentos, não é dito na história se realmente ele jogou fora esse macaco ou não. Atenção, esse conto não é em primeira pessoa. Porém, nós sim estamos vendo toda a ação e toda a história sendo contada pelo ponto de vista do Hall. Então, a gente vai ter, na verdade, a visão e a interpretação dele, que não é um protagonista confiável, né? Se você compra essa minha teoria de que pode ser, na verdade, uma projeção que ele está fazendo ao objeto, você talvez entenda que ele não é uma pessoa confiável, né? Mas existe essa questão aí que é uma questão sobrenatural, porque ele conta a cena de quando ele jogou no lixo e viu ser levado pelo caminhão, ou quando ele joga no poço e ele vê o macaco até dando 2 giros no ar, sabe? Enfim, então tem isso. Mas, ao mesmo tempo, existem momentos que ele vai falar assim, poxa, lá no sótão, embaixo, no meio de um monte de caixa, não sei o que, eu aqui no quintal, eu escutei o macaco batendo o prato como se ele estivesse do meu lado. Então, sabe, não é uma visão tão sem viés desse protagonista. Inclusive, quando ele reencontra o macaco a primeira vez, né, que ele mandou embora no caminhão de lixo, ele reencontra nas caixas, ele imagina o macaco contando para ele, na cabeça dele, quem ele teve que matar para chegar até ali. Ah, o lixeiro velho me encontrou, guardou, me colocou na prateleira do banheiro, porque ele ia dar para a neta dele. Aí eu fiz, através do meu bater de pratos, caiu um negócio elétrico na banheira, ele morreu eletrocutado. Então, ele inclusive, imagina, né, entre aspas, o macaco contando isso para ele sem falar, né? Então, para mim, mostra mais uma vez que essa visão dele pode, sim, estar enviesada. Enfim, ele resolve, então, que ele não pode deixar ninguém mais morrer por causa desse macaco. Tem até uma cena em que ele pede pro filho dele mais novo, porque o mais velho, ele não tem uma relação, é uma pré-adolescente, então a relação tá meio complicada. Ele pede pra esposa levar ele para passear, fica só o filho mais novo, que era o único filho que conseguia também sentir a aura de maldade no objeto. Pede para esse filho ir buscar umas pedras, e porque ele quer afundar esse brinquedo. E aí ele fica olhando o filho e catar as pedras no estacionamento, que eles estão nesses motéis de beira de estrada norte-americanos, e ele tá vendo o filho catando umas pedras, e aí ele percebe que o macaco vai bater o prato e vai, consequentemente, na cabeça dele matar o filho, e ele consegue parar, botar uma escova, assim, entre o badalo, não é badalo, né, os pratinhos do macaco, e aí ele meio que impede a morte do filho e tal. Enfim, ele vai voltar na casa dos tios, ele vai pegar um barco que tá ali, vai deixar o filho na margem, fala assim, é muito perigoso, vai remar até o meio do lago, onde teve já uma situação ali no passado, não sei o quê, que não era com macaco, era um acidente que teve e tal. E ele vai jogar, então, ali o macaco no fundo deste lago. O macaco, ele escuta, né, o macaco batendo os pratos, ele acha que, então, é a vez dele, que o macaco está tentando matá-lo, ele tenta voltar para a margem, o barco
que é um barco, obviamente, muito velho, que estava ali parado há muito tempo, começa a meio que desfazer, ele começa a nadar, lutar contra a vida. E aqui é mais um ponto que eu acho que a gente não tem um protagonista confiável. Porque ele tá ali, sabe, nadando, quase se afogando. De repente ele para e fala assim, peraí que eu consigo ficar em pé aqui. Então eu consigo ficar em pé, então eu tô perto da margem. E é muito brusca essa troca, né? Então, e ele meio que consegue se salvar e tal, e vai pra casa junto com o filhinho menor. E termina o conto com uma matéria de um jornal, que o King, obviamente, brincando com a gente, brincando com as nossas interpretações, e por isso que eu acho que é tão legal esse conto, assim como é muito bacana o Bicho-Papão. E, graças a Deus, assim como é muito bacana o Telefone Preto, que é, né, do filho, então a gente sabe que essa brincadeira com o leitor vai continuar por algumas gerações, que é uma matéria falando assim, no lago tal, não sabemos por que houve uma quantidade absurda de morte de peixes. Então, todos os peixes, todo o ecossistema do local começou a aparecer morto. E aí você meio que interpreta, será que foi uma tragédia ambiental ou será que foi um macaco que está no fundo do lago batendo seus pratinhos? E acaba de vez esse conto. Muito divertido, é curto, é um conto bem rápido, você não tem grandes desdobramentos, né? Você tem ali uma situação com o filho mais velho, que mostra que o Hal, apesar, estava sob um grande estresse, né, com a chegada daquele macaco, mas ainda assim está tentando ali, da sua melhor forma, ser um bom pai. E também mostra desse jeito a conexão que ele tem com o filho mais novo, que por isso que eu tenho a teoria que, tadinho, só estava ali sendo influenciado pela histeria paterna. Mas enfim, não vou assistir no cinema, por quê? Eu tinha marcado de assistir esse filme no cinema com o meu amigo, que se mandou pra Salvador e até hoje eu não sei se voltou pra São Paulo ou não. Mas, não, mentira, eu sei que ele voltou, acho que voltou hoje, se não me engano. Mas tem um cara que eu adoro, chamado Lucas Maia, do Refúgio Cult. Se você gosta de terror, eu acho que o canal do Refúgio Cult é um excelente canal pra você. E geralmente, o meu gosto pra filme de terror bate com o gosto do Lucas. E ele falou muito mal desse filme. Esse filme é um filme dirigido pelo Oz Perkins, que é o filho do Anthony Perkins, que é o ator de Psicose. E ele vem fazendo uns filmes de terror. Acho que ele já dirigiu 7 filmes ao todo e todos eles foram de terror. O último antes desse foi o Long Legs. E assim, eu vou ser muito sincera quanto a carreira do Oz Perkins. Tem um filme dele só que eu gosto, que é o primeirão, que é o The Black Coat Daughters, que é muito bom esse. Eu não vou lembrar o nome em português, mas é com a Kira Shipka e com a Emma Roberts. Caralho, minha memória tá boa. E ele tem um segundo filme, que eu acho que em inglês é I Am the Pretty Thing on the Walls, uma coisa assim. Que também é bem bacana, mas é mais puxado pro drama. Aliás, esses dois, eles têm o background medonho lá do terror, mas eles são dois filmes puxados mais pro drama. Os outros não me agradaram tanto. Long Legs, nossa, gente, não gostei. Eu não gostei. Tava assim, todo mundo bombando. Ai, meu Deus do céu. Caraca, Nicolas Cage arrasando. Não sei o quê. Eu achei, na verdade, uma cópia baratíssima de Silêncio dos Inocentes. Mas baratíssima, assim. Eu achei que o desenvolvimento do terceiro ato é confuso. Confuso não, é desorganizado. Eu não gostei. Então, não tô muito afim de assistir esse agora. Principalmente depois que o Lucas Maia falou que não é tão legal assim. Então, vou deixar chegar nos streams da vida. Alguns pagos, outros gratuitos. Vou deixar chegar nos streams pra assistir. Não vou pagar, não vou gastar voucher do Cinemark pra ver isso daí, sabe? Mas, mais uma vez, o conto super, super indicado, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com seus amigos. Nós temos um botãozinho aí de compartilhar que você consegue mandar o link desse episódio para as suas redes sociais, ou para o WhatsApp, ou para o Telegram, então você consegue compartilhar ali. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas, em alguns agregadores pagos, alguns agregadores públicos, você consegue encontrar a gente em todos os locais. E, recado, quarta-feira, lá no @LiviaMulder, que é o meu Instagram, eu coloco um post com as referências do que eu citei aqui nos episódios. Faz 2 semanas que eu não faço isso, porque, gente, faz 2 semanas que minha vida tava uma loucura. Teve carnaval, aí teve orçamento, aí teve, enfim, fiquei doente, travei coluna.
enfim, um monte de coisa aconteceu, mas agora finalmente a minha vida está voltando aos eixos. Então eu vou postar as referências do Rei do Inverno, as referências do Mulher Silenciosa, e essa referência aqui provavelmente vem semana que vem, tá bom? Então fiquem ali, me sigam lá no @LiviaMulder, que essas referências vão vir. E é isso, senhoras e senhores. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.